Olá, aqui é Givanildo Vitor e hoje vamos falar sobre a segunda parte, sobre os primeiros passos para a liderança. Então, a primeira parte a gente começou sobre o líder, o que é ser líder, qual tipo de líder você é, como é que você consegue identificar a liderança, como é que você começa a diferenciar os tipos de liderança, quem são os líderes e principalmente dentro da sua casa, dentro da sua família, da sua escola, da sua empresa, quem são os líderes? Então, no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre isso. Se você não assistiu, caiu de paraquedas aqui agora, eu aconselho a voltar no vídeo anterior e dar uma checada, até porque esse vídeo ele é complemento. Então, não adianta agora você simplesmente chegar agora de paraquedas e vir querer começar por aqui. Não adianta se você quiser seguir realmente o método passo a passo que eu estou começando a mostrar. Então, hoje vamos falar sobre a liderança por conhecimento. O que é a liderança por conhecimento? Quando você chega hoje em várias empresas, organizações, é comum você ver as lideranças informais, como a gente utiliza muito esse termo na parte profissional. A liderança informal são aquelas pessoas que, de um modo geral, são pessoas que têm um conhecimento a mais. As pessoas de forma intuitiva vão lá e começam a consultá-las. E ela começa a comandar e a influenciar através do seu conhecimento. Então, a liderança por conhecimento é muito importante você desenvolver. Givanildo, eu cheguei agora na empresa, eu não conheço a empresa, eu não sei quem é a empresa, e agora como é que eu faço para desenvolver? Primeiro ponto, você tem que passar a confiança para a sua equipe. Então a liderança por conhecimento nada mais é do que a equipe ou a pessoa se sentir segura a conversar com você. Ela abrir a porta e dizer, Givanildo, como é que está hoje? Eu vou dar uma suposição hipotética, falando um pouco do mercado financeiro. Givanildo, eu tô com uma dúvida aqui. Explica um pouquinho o que é o PIB brasileiro. Me explica um pouquinho como é que se chega a essas fórmulas do PIB. Eu vou dar um exemplo da minha área, então muitas pessoas perguntam como é que você consegue, com aquela ação, você consegue enxergar o resultado, ver X, ver Y e alcançar o seu resultado que você quer. E a partir do momento que você diz, eu não sei, você já automaticamente está perdendo, aquela pessoa não está mais confiando em você. Então, tudo que você falar, o balelômetro, que é uma coisa que eu também vou explicar um pouco mais, mas de uma forma geral, é o que o seu cérebro ele entende como se alguma coisa não fosse tão importante, balela, besteira. Então seu balelômetro começa a explodir. Quando você não sente segurança daquilo que a pessoa está passando, você automaticamente, o seu cérebro, ele não consegue linkar se a informação realmente está condizindo com aquilo que ele quer saber ou com aquilo que ele está confiante. Então toda vez que alguém lhe fala que não tem segurança, você automaticamente não gera uma confiança, você não gera uma autoridade. O primeiro ponto do líder, ele tem que ter a liderança por conhecimento. Eu entrei agora, o que eu faço? Primeiro ponto, começa a conversar com a sua equipe sobre cenários, sobre mercado. Começa a falar sobre o que você sabe. Começa a mostrar para eles que o que você sabe bem. Não adianta você simplesmente, eu acho que eu sei. Não, chega para eles, eu sei disso. Aliás, você chega para ele e fala, olha, veja só, vamos falar, quando tiverem uma roda de bate-papo, sempre puxe assuntos sobre aquilo que você tem certeza do seu conhecimento. Então, chegue para eles e comece a puxar assuntos que vai intuitivamente levar o teu conhecimento que tu tem de fato. Então começa a puxar assuntos dentro de uma roda normal, começa a demonstrar o teu conhecimento. E quando você começar a entrar dentro da área da empresa, começa a estudar o cenário do teu mercado. Se você não é do mercado, você entrou agora, mas estuda. E começa a conversar com eles de uma forma bem direta. E quando você não souber, primeiro ponto, quando você não souber, diga, eu vou consultar. Não é feio. O feio é você gaguejar, o feio é você não passar segurança. É melhor, eu não sei, só um minutinho que eu vou fazer uma consulta. Daqui a pouco eu lhe dou essa resposta. Pronto. E quando você chegar com a resposta, você vai automaticamente gerar uma autoridade também. Porque a pessoa ela passa a entender que ela vai confiar na sua resposta. Que você foi buscar aquela resposta em algum local que de fato sabe a informação. Ela vai buscar de uma fonte segura. Então por isso que é muito importante. Se não souber, peça desculpa, com licença, e eu vou procurar. Depois que procurar, chegue com a resposta correta e entregue. Outro ponto muito importante, o terceiro passo, e o último que a gente vai falar nesse vídeo agora, é sobre a liderança imposta. Liderança imposta é quando simplesmente a empresa, ela chega para você e faz, você é o líder. A equipe sabe que você é o líder. Então quando ela chega e faz, você tem que ter a liderança imposta, é importante porque não adianta você querer utilizar as habilidades de liderança, você querer utilizar as ferramentas, se de fato você não é um líder imposto, a não ser que o seu gestor ou o seu líder lhe deu essa tal autoridade. E isso é um grande erro dos profissionais, é que eles querem usar aquela autoridade, eles querem usar a liderança ao seu favor. Então eles começam a internamente dentro da empresa, da equipe, a comandar e a influenciar pessoas paralelamente ao gestor. Isso nunca pode acontecer. Se você discordar, se você achar que não deve, ou se você quiser, converse com o seu gestor,
bata um papo com ele, diga a verdade, eu estou querendo, a minha equipe, eu vejo que eu tenho uma condução melhor, vamos conversar, deixa eu tomar conta de tal atividade, deixa eu ser responsável por esse determinado bloco de tarefas, deixa eu ser responsável por esse determinado subsetor da equipe. Você passa automaticamente a exercer a liderança por imposição. Então é muito importante você ter essa comunicação com o seu líder, com o seu gestor. Porque você pode ser um líder, você pode ter aquela garra de líder, querer ser um líder. Mas se você não tiver autorização, eu vou usar uma palavra bem forte, você acaba automaticamente se autoflagelando, porque você acaba se prejudicando. Você acaba querer, no subconsciente de qualquer gestor, qualquer liderança paralela que não seja acordado com ele, é algo negativo. Ele tem que começar a tentar controlar essa liderança. Os gestores, os líderes extraordinários, eles começam a entender aquela liderança como negativa. Ele vai começar a tentar trabalhar com aquela liderança. Ele vai ver algo paralelo e algo paralelo não é bom. A condução da equipe, ela tem que ser um caminho só, porque todos têm que estar no caminho dos objetivos da organização, independente da área. Independente se você é A, se você é B, se você é C, todos têm que estar guiados no mesmo caminho, que são os objetivos macro da organização. E claro que tem os objetivos também do setor, que também tem que estar alinhado com os objetivos macro da organização. Então, muito importante. Então, esses 3 passos de suma importância. Primeiro, como a gente falou no outro vídeo, a liderança nata ou por desenvolvimento, onde você consegue, de fato, se identificar se você é um líder, se você não é, quem são os líderes, como é que eu posso encontrar esses líderes, como é que eu sei se, de fato, aquela pessoa é um líder ou não. O segundo passo que a gente conversou agora é sobre a liderança por conhecimento. Também é muito importante você identificar as pessoas, como você consegue adquirir a liderança por conhecimento, sem necessariamente você tem que ser o expert da área ou ter 10 anos de empresa. Você pode ter entrado agora e já exercer a liderança por conhecimento. E o terceiro e último passo, a gente falou um pouco sobre a liderança imposta, que é justamente aquela liderança que a empresa ou o líder, ele impôs que você é o líder. Lembrando que não adianta, vou recapitular novamente, não adianta você querer exercer de forma paralela lideranças. Não adianta, no setor, dentro de uma equipe, de um time, aquilo que não é acordado com o gestor é considerado negativo. Então, tudo que é negativo é tratado de um modo especial. Então, os gestores, os líderes extraordinários, eles estão sempre de olho nessas lideranças negativas. Eles estão sempre tentando monitorá-las para não prejudicar a empresa, para não prejudicar a equipe. Então, liderança ela tem que ser em consenso. Consenso desde com a empresa até o seu gestor. Tem que existir o consenso da liderança. Então, esses 3 passos juntos, você começa a se tornar um líder extraordinário. Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, como eu falei no vídeo anterior, como eu falo direto, fiquem à vontade de comentar. Comentem aqui, onde vocês estão assistindo agora. Se for no YouTube, Facebook, comentem. Fiquem muito à vontade de me mandar um e-mail, que está aqui embaixo também. Meu site também, onde a gente tem lá muitas novidades. Muito obrigado e vamos junto!